Sejam todos bem-vindos. Esta semana irei apresentar um vídeo diferente, que possa revelar informações e mostrar detalhes nunca antes dito. Mas antes de começar esta história magnífica e cheia de mistérios, quero convidar a todos que façam parte desta família, se inscreva no canal e principalmente deixe seus comentários e opiniões sobre o que acham. Todos já ouviram falar desde cedo sobre o carnaval. Mas o que existe por trás desta comemoração que é realizada? Sente-se no sofá, prepare uma boa pipoca, pois o que irei lhe apresentar irá te deixar chocado. O que era a Saturnalia, rito romano pagão ao qual se atribui a verdadeira origem da celebração do Natal? Sabia que a Saturnalia era um feriado romano destinado a dar as boas-vindas ao inverno? O Império Romano deixou como legado ao mundo ocidental, entre muitas coisas, os princípios do ordenamento jurídico praticado em dezenas de países, as raízes de línguas como o espanhol, o francês ou o italiano, e até a lógica com que operam os corpos de bombeiros que trabalham nas cidades. Mas talvez haja um elemento desse legado que não é tão conhecido: a festa do Natal. Em uma das principais celebrações do cristianismo, hoje marcada por árvores luminosas, Papai Noel, manjedouras e reuniões familiares, é difícil ver qualquer vestígio da cultura romana. Mas como era o Natal, antes do nascimento de Jesus? A história e as curiosidades do Natal, desde evangelhos e tradições pagãs até o Papai Noel. Principalmente porque, por mais de 5 séculos, o Império Romano era um povo que acreditava em múltiplas divindades. Mas qual é a ligação entre o Natal que conhecemos e a Roma antiga? A resposta a essa pergunta se refere a uma celebração romana em particular, a Saturnalia, o rito com o qual o inverno era recebido no Império Romano. A escolha de 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo, diz Diarmaid MacCulloch, professor de História da Igreja na Universidade de Oxford, no Reino Unido, a BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. Os costumes festivos e desregrados da Saturnalia na mesma época do ano naturalmente migraram para a prática cristã, uma vez que no século IV, o cristianismo estava se tornando mais proeminente na sociedade romana. As novas crenças seriam mais bem aceitas se não entrassem em conflito com antigos costumes não cristãos. Uma curiosidade era que durante a Saturnalia, havia espécie de inversão de papéis, homens vestidos de mulheres e senhores vestidos de escravos. Mas quando ocorreu esse encontro entre os ritos romanos e as celebrações cristãs e como chegaram aos nossos dias? A Saturnalia era um festival realizado pelos romanos antigos para celebrar o que chamavam de renascimento do ano, para marcar o solstício de inverno no calendário juliano prevalente no Império Romano e na Europa durante séculos, que, curiosamente, era celebrado em 25 de dezembro. Porém, a festa começava 8 dias antes, em 17 de dezembro, quando as normas que ordinariamente regiam a sociedade eram invertidas, os homens se vestiam de mulher e os senhores se vestiam de servos. Mas começaram então as semelhanças com o Natal que conhecemos nos dias de hoje, as casas eram decoradas com folhagens, velas eram acesas e presentes eram trocados. Essa celebração era realizada em homenagem ao deus Saturno, daí o nome, e sempre foi caracterizada pelo relaxamento da ordem social e pelo clima de carnaval, diz a historiadora Marguerite Johnson, da Universidade de Newcastle, na Austrália, em entrevista à BBC News Mundo. Johnson enfatiza que a celebração em homenagem a Saturno no início do inverno tinha um significado: Saturno era a principal divindade dos romanos. Ele era o deus do tempo, da agricultura e das coisas sobrenaturais. Como os dias encurtavam e de alguma forma a terra morria de forma simbólica, era necessário que o deus do tempo e da comida ficasse feliz, explica Johnson. E como parte dessa tradição de agradar a divindade e outras pessoas, os presentes foram introduzidos. Como parte das festividades, os romanos trocavam presentes, velas, chinelos de lã, chapéus e até meias. E o faziam entre famílias, enquanto os escravos desfrutavam de tempo livre. Mas a historiadora lembra que, além da festa da Saturnalia, os romanos tinham outra celebração importante, a do nascimento do Sol invicto ou não conquistado, Natalis Solis Invicti, que era celebrado todo dia 25 de dezembro, segundo diversos documentos dos tempos romanos. No almanaque do século IV, o calendário de Filocalos, é mencionado uma celebração do Invictus em 25 de dezembro, que é provavelmente uma referência ao Sol invicto, diz Johnson. E é nesse documento que se faz a primeira menção que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, acrescenta a historiadora. Dezembro. A verdade é que, no fim da era romana, o Natal já fazia parte do calendário romano. Foi um processo gradual, segundo os historiadores, que teve a ver com uma hibridização ou amálgama de tradições. Em meados do primeiro século, os cristãos já haviam chegado a Roma e começaram a moldar a sociedade do império. À medida que o cristianismo se tornou mais arraigado no mundo romano e a antiga religião politeísta ficou para trás, os cristãos se adaptaram a esses ritos estabelecidos e os tornaram seus, observa Johnson.
É muito plausível que tenham escolhido essa festa pela sua relação com o renascimento, mas dessa vez com o renascimento de Cristo, a quem ao mesmo tempo foi confiada a missão de os redimir e conduzir à vida eterna, acrescenta. Já no século IV tudo passou a estar escrito. Entre 320 e 353, o Papa Júlio I fixou a solenidade do Natal em 25 de dezembro, talvez como estratégia para converter os romanos. Papa Leão I foi quem confirmou no século V data de 25 de dezembro como comemoração do nascimento de Cristo. Não fiquem pasmem, mas é a pura realidade, mas os papas, os pastores e líderes religiosos não te contam a verdade, escondem e te induz a acreditar na mentira, que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Sabemos que na Bíblia não menciona esta data ou época do mês. No ano de 449, o Papa Leão I estabeleceu a data para a comemoração do nascimento de Jesus como uma das principais festas da Igreja Católica e finalmente o imperador Justiniano em 529 a declarou feriado oficial do Império. Então, começou-se a supor que Jesus havia nascido em dezembro. No entanto, o historiador italiano Polidoro Virgílio no século XV começou a notar as semelhanças entre vários ritos pagãos e a celebração do Natal. Polidoro Virgílio apontou a conexão entre a tradição predominantemente inglesa, The Lord of Misrule, que ocorria no dia de Natal, e o costume equivalente que ocorria durante a Saturnalia. Ambos envolviam senhores e servos ou escravos trocando papéis por um dia, observa Johnson. Desde então, busca-se a data exata do nascimento de Jesus, que alguns historiadores situam em meados de março ou início de abril. Mas a influência é tão forte que continuamos a comemorar com presentes, festas e reuniões familiares no dia 25 de dezembro. Espero que tenham gostado da matéria, que possa ter agregado ainda mais conhecimento à sua vida, pois conhecimento nunca é demais. Fiquem na paz de Deus, até o próximo vídeo.